Oi, gente, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Agradeço a presença de todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre desinflamação com óleos essenciais. Particularmente é um assunto que eu gosto muito e que falo muito, né? Eu sou aromaterapeuta, me tornei aromaterapeuta, né? Há 6 anos, quando comecei a trabalhar com os óleos essenciais. Quero dizer que eu não sou médica, né? Eu gosto de falar, eu não sou formada em medicina. E tudo que eu vou falar aqui para vocês é fruto de muito estudo, de 6 anos, né? Para quem não sabe, eu tenho um filho autista e de 6 anos para cá eu investi, né? E eu tenho hiperfoco nessa área, então eu estudo muito sobre isso, sobre intestino e óleos essenciais, né? O que que o intestino influencia na nossa vida. Então é isso que eu vou passar um pouquinho aqui para vocês, tá? Por que que tudo começa no intestino, né? É, Se você pudesse cuidar de apenas uma parte do seu corpo, né? Que transformasse a sua saúde, assim, totalmente, seria o intestino, né? O intestino, ele não é só um órgão digestivo, né? Ele não é só um órgão ali que ele tá para fazer digestão do que a gente se alimenta, enfim, né? Para eliminar, né, o que não é aproveitado pelo nosso corpo, não. Ele é muito mais do que isso, né? Hoje o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Já tem estudos sobre isso, se não o primeiro, né? A gente vai ver, assim, várias funções do nosso intestino aqui. Ele é responsável, além de absorver, né, os nutrientes de tudo que a gente come, ele é responsável por todo o nosso sistema imunológico, 90%, tá? 70% do nosso sistema imunológico está no intestino, apenas em um órgão, tá? É ele que produz a maioria, 90% dos nossos neurotransmissores. Então, serotonina, que é o hormônio que regula o nosso humor, ela é produzida no intestino, tá? Muitas pessoas acham, né? Até um tempo atrás achava-se que isso era produzido pelo cérebro, mas não, é produzido pelo intestino, né? Assim como ocitocina, dopamina, né? Vários hormônios que influenciam em questões em transtornos de humor, como ansiedade, depressão, né? Bipolaridade e várias outras questões de saúde. Então, assim, se o intestino está inflamado, o corpo inteiro está em desequilíbrio, né? Eu costumo falar, se o intestino está inflamado, você pode saber que você tem várias questões de saúde, como problemas com sono, ansiedade, dermatite, enxaqueca, depressão, bipolaridade, transtorno de humor em geral, né? Então, é muito importante, o intestino é um dos órgãos mais importantes, né, para a gente regular o nosso corpo. A gente tem um eixo no nosso corpo, intestino-cérebro, que é basicamente essa figurinha que eu coloquei aqui, ó. É uma tomadinha, é um eixo mesmo que liga o cérebro ao nosso intestino, né? É uma comunicação constante entre o sistema nervoso central, que está no cérebro, e o nosso sistema nervoso entérico, que está no nosso intestino, né? Essa comunicação ela acontece através do nervo vago, através dos neurotransmissores e através da microbiota intestinal, né? Então, se o intestino está inflamado, essa comunicação ela fica prejudicada, né? Porque um leva diretamente informação ao outro. Então, eu falo assim, a gente tem realmente um eixo no nosso corpo, intestino-cérebro. Se o intestino não funciona da maneira correta, e funcionar da maneira correta não significa ir ao banheiro todos os dias, porque às vezes eu falo, olha, será que seu intestino está funcionando da maneira correta? A pessoa fala para mim, eu vou ao banheiro todos os dias. Isso não quer dizer nada. Você pode ir ao banheiro todos os dias e você pode continuar inflamado, né? Então, o intestino, ele literalmente, ele conversa, né,
com o nosso cérebro. E quando o intestino está inflamado, o que que acontece? Mais ansiedade, mais irritabilidade, mais compulsão alimentar, piora a qualidade do sono, desequilíbrio hormonal, né? As mulheres aí que têm desequilíbrio hormonal, tanto, por exemplo, menopausa, tanto tireoide, né? Tudo é influenciado pelo intestino, tá? Porque quando o intestino está inflamado, os hormônios, né, que regulam, por exemplo, a saúde da mulher, eles também não são produzidos, tanto o intestino quanto a tireoide, tá? E o que que acontece, né, quando o intestino está inflamado? A inflamação intestinal, ela gera um aumento da permeabilidade intestinal. O que que é permeabilidade intestinal? Eu costumo falar bem assim, de forma figurativa, para as pessoas entenderem, né? Nosso intestino ele é cheio de gominhos, né? Eu falo que parece gominhos de linguiça, mais ou menos isso, cheio de gominhos. Quando o nosso intestino ele é atacado por toxinas, o que que acontece? Ele estica, né? E isso fica, essas juntas, né, que a gente tem no nosso intestino, elas se tornam vulneráveis. As toxinas, elas entram por ali, né? A gente perde a barreira, a proteção intestinal. Então, a permeabilidade intestinal, ela inclusive influencia em questões, em doenças autoimunes, por exemplo, né, que é o ataque de toxinas ao nosso intestino, que é onde está o nosso sistema imunológico, né? Toxinas caem na corrente sanguínea e a ativação constante do sistema imunológico, é o que nós estamos falando aqui. O que que isso gera? Sintomas como cansaço constante, distensão abdominal, né? Dor de cabeça, dificuldade de concentração, queda de imunidade, alergias respiratórias, rinite, sinusite, né? Tem muitas pessoas que falam aí que eu tenho rinite crônica, eu tenho sinusite crônica. Não existe rinite sinusite crônica, é o que eu falo, existe causa não tratada, né? Então, sempre tem uma causa, a gente precisa identificar essa causa. A gente não nasce com rinite e sinusite, a gente adquire isso em função de alguma causa, de alguma inflamação que tem no seu corpo, né? Dermatites, insônia, ansiedade, depressão e transtorno de humor, ou seja, é um efeito dominó, né? Inflamou aqui, ele vai influenciar em dores de cabeça, ele vai influenciar em foco e concentração, vai influenciar em alergias de pele, alergias respiratórias. Então, é um efeito dominó, tá? E qual a ligação, né, das emoções e da alimentação inflamatória? É, a gente chega a parecer até um bicho de sete cabeças quando a gente fala que, por exemplo, a causa de uma ansiedade ou de transtornos de humor tem a ver com o intestino, com o que você come, né? Hoje ainda as pessoas estão mais conscientes disso, mas há um ano, 2 anos atrás, quando você falava isso para as pessoas, você parecia, eu falo que a gente parecia um ET. O que que essa mulher está falando, né? Mas hoje já sabe-se que casos de ansiedade, depressão, insônia, falta de energia, muitas vezes não é emocional. Acontece de o emocional ser um gatilho, mas ele não é um causador. Eu falo que o emocional é um reforçador do quadro, mas ele não é o causador, né? Todas essas questões, elas são bioquímicas, né? Então, quando você consome alimentos inflamatórios, ele altera a microbiota, aumenta a inflamação, e reduz a produção de neurotransmissores. Se reduz a produção de neurotransmissores, são produzidos no nosso intestino, serotonina, dopamina, ocitocina, né, entre outros, aumenta a ansiedade, o humor oscila, o sono piora e dá aquela baixa energia, né? Então, o nosso cérebro, ele fica em alerta constante, né? O cérebro, eu falo que fica sempre assim, é como se você ele ficasse ligado o tempo todo para ele dar conta de tanta inflamação e tantas informações que chegam de desregulação, né? O leite, o glúten e o açúcar, os grandes inflamatórios, né? Eu sei que isso aqui é uma aula de óleos essenciais, mas não adianta a gente falar sobre óleos essenciais para desinflamar sem atuar na causa, que é a inflamação. A inflamação, ela ocorre por estilo de vida.
A inflamação, ela ocorre por alimentação. Então, eu falo que assim, não adianta nada a gente desinflamar com óleos essenciais, desinflamar com suplementos, se você continua inflamando com com alimentação inflamatória, com a alimentação errada, né? E esses três alimentos que nós estamos falando aqui são os três maiores causadores da inflamação intestinal, né? O leite, ele tem duas questões, né? Duas proteínas, uma proteína e um açúcar. Ele tem a caseína, que é uma proteína grande, né? A caseína é uma proteína grande que o nosso intestino não digere. Então, quando a caseína cai no seu intestino, fica assim, o que que eu faço com isso? Não, o intestino não sabe o que fazer com isso. Isso fica parado no nosso intestino e vai eliminando a barreira intestinal, que é a barreira de proteção que a gente tem, e inflamando cada vez mais. E a lactose, ela é um açúcar que fermenta dentro do seu intestino. Então, muitas vezes eu falo, ó, a gente explica, né, sobre a dieta sem leite, sem glúten, e a pessoa fala, olha, eu já tomo leite sem lactose. Leite sem lactose não quer dizer nada. Leite sem lactose significa que você está tomando um leite sem um açúcar, né? O principal que inflama é a caseína, que contém leite sem lactose ou com lactose. Então, não faz diferença em termos de inflamação você fazer ingestão de lactose ou não, tá? O leite ele pode gerar inflamação intestinal silenciosa. Então, tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu tomo leite e não sinto nada, né? Tem pessoas que reagem ao leite, por exemplo, com mais de ano, né? O meu filho, ele é alérgico ao leite e nós só descobrimos, ele só teve reação disso quase um ano depois, né? Que foi distensão abdominal, diarreia, algumas alergias de pele. Ele aumenta a produção de muco, né? Então, o leite, ele inflama o seu intestino de uma tal forma que ele aumenta, para se defender dessa inflamação, né? O intestino, ele aumenta a produção de muco e, consequentemente, isso aqui também tem uma produção de muco exacerbada. Por isso que muitas vezes pessoas que têm casos de rinite, sinusite, bronquite, esses dias eu vi casos de bronquite, né? Com alergia ao glúten, não foi nem ao leite, mas nós vamos falar. Pessoas que têm esses casos crônicos e a gente pergunta: você faz ingestão de leite? Sim, eu tomo leite todos os dias. Esses dias chegou uma mãe que acho que o filho tomava tipo 3, 4 mamadeiras por dia e não dormia à noite. Então, quer dizer, a gente sabe que tem uma ligação ali de inflamação intestinal em relação ao leite, né? E o leite ele dificulta a digestão também em muitos adultos. Muitas vezes as pessoas se alimentam, né, comem, almoçam, jantam e continuam com aquela distensão, né, com aquele estufamento, e é em função muito, talvez, do leite que tomou de manhã ou um dia anterior, derivados também, né? Então, o leite, assim, ele é extremamente inflamatório e prejudicial para o nosso intestino e influencia diretamente em questões principalmente respiratórias, rinite, sinusite, bronquite, asma, né? Quem tem questões respiratórias não pode ter o leite na alimentação. É uma troca difícil, eu sei, né? Porque eu falo que o leite é quase um patrimônio, né? Ele traz aquele aconchego. Então, mas é muito necessário fazer essas trocas aí por um leite vegetal, enfim, para você poder ter uma melhora nesses sintomas, né? Eu já tive clientes que, sem começarem a utilizar os óleos essenciais, que ainda não tinham chego, só de tirar o leite por 10 dias teve uma melhora na sinusite, na rinite, né? Então, influencia demais. O glúten, ele aumenta a zonulina. A zonulina, ela é também uma proteína, né? Que a gente não, que o nosso intestino não sabe o que fazer com isso. Não sabe como digerir, né? E ela é mais agressiva, né? Na questão de eliminar a nossa barreira intestinal. Então, o glúten, ele aumenta a permeabilidade intestinal, né? E o que favorece a passagem de toxinas, né? O glúten, ele é um causador, né? Direto e indireto, né? Em alguns casos diretamente, em outros casos indiretamente, de doenças autoimunes, né? A doença autoimune nada mais é do que toxinas que permeiam para dentro do nosso intestino, dentro do nosso imunológico, né? E fazem o nosso imunológico, elas confundem células boas com células ruins,
e fazem as células ruins do nosso imunológico atacarem as células boas. Isso é em função muito de permeabilidade intestinal. Ativa uma resposta inflamatória e impacta diretamente, né, no cérebro. O glúten, ele é considerado uma neurotoxina, né? Ele age a nível cerebral. Então, por exemplo, pessoas que consomem muito glúten e que ficam, por exemplo, que às vezes fazem uma dieta aí de 20 dias, 30 dias, né? E depois voltam a consumir, você vai sentir aquela névoa mental, você vai sentir o seu cérebro mais devagar, você vai sentir dificuldade de foco e concentração, né? Então, isso tudo é o efeito do glúten. O glúten ele age a nível cerebral. Por que que o glúten é tão importante? Por que que a dieta de glúten é tão importante, por exemplo, para quem tem autismo ou TDAH? Porque interfere diretamente na parte comportamental. Gente, é diretamente. Eu tive vários episódios, assim, né, na saúde do meu filho, de escapes de glúten, apesar da gente fazer a dieta certinha há 6 anos, e comer glúten num dia, no dia seguinte ele está com o comportamento alterado, tá? Então, o glúten, ele realmente, a dieta do glúten, ele é muito importante para quem tem transtornos, principalmente relacionados a neurodesenvolvimento, TDAH, TEA, né? Até o TOD, enfim. O outro alimento também é o açúcar, né? O açúcar também a gente sabe que ele age como uma droga, né? É viciante. Eu falo por mim, eu sou formiguinha também, assumida, né? Então tem sempre que estar me policiando. Ele alimenta bactérias ruins do nosso intestino, né? Principalmente para quem tem casos aí de fungos, de cibo, né? Que então tem que assim, vigiar o açúcar, porque realmente ele alimenta fungos, ele gera picos de insulina, né? E o fato de gerar picos de insulina vem aquela questão da resistência insulínica, né? Dificulta o metabolismo, enfim, e aumenta a inflamação sistêmica, né? Então, o resultado desses três aí, dessa tríade é mais ansiedade, insônia, cansaço, dermatite, baixa imunidade, problemas respiratórios, e eu não coloquei aqui enxaqueca, né? Falta de foco e concentração. Então, sim, tem vários problemas em função desses três aqui. Agora a gente vai para o que interessa, né? Como que desinflama? O que que a gente faz para desinflamar o nosso organismo? Então, aqui eu vou falar sobre alguns óleos essenciais, tá? Na desinflamação intestinal. Eu foquei em alguns óleos principais. A gente tem muito mais óleos que ajudam, tá? Mas também para ficar uma forma mais fácil de entender e de repente colocar isso em prática, né? Então, eu foquei nos principais óleos aqui. O Zengeste, ele é o nosso mix digestivo, né? Ele cuida de toda a nossa parte gastrointestinal e respiratória. O Zengeste é incrível para a parte respiratória, né? Ele tem uma composição rica em gengibre, hortelã-pimenta, o funcho, que seria o erva-doce, e o coentro, tá? Então, ele melhora, né? A função dele é de melhorar a digestão, reduz gases, estufamento, né? E também regula a motilidade intestinal, faz o seu intestino, né, funcionar melhor. O copaíba, ele é um óleo incrível, um dos óleos mais anti-inflamatórios que existem, né? Ele é um óleo incrível para funcionamento do intestino, porque o fato dele desinflamar faz com que o intestino funcione da maneira correta, né? Ele é rico em beta-caroteno, é um anti-inflamatório super profundo, atua no sistema endocannabinoide e reduz a inflamação intestinal e sistêmica, né? Então, ele reduz a inflamação como um todo, não só no intestino. Mas inflamação sistêmica é uma inflamação que a gente tem, de repente, generalizada no corpo todo, que prejudica o funcionamento do nosso sistema, né? Outro óleo também muito incrível para desinflamação é o OnGuard, né? O OnGuard, ele tem uma composição bem legal, que é cravo, canela, laranja, eucalipto e alecrim, né? Ele é um óleo que ele atua, né, que ele ajuda a elevar o nosso imunológico, porque ele tem uma ação antimicrobiana.
E essa ação antimicrobiana atua no nosso intestino e, consequentemente, como o nosso sistema imune está 70% ou mais no nosso intestino, né? Então, ele acaba atuando como desinflamação intestinal também. Consequentemente, eleva a imunidade, né? Então, ele combate os patógenos intestinais. Então, por exemplo, o ONGUARD a gente usa em protocolos de H. pylori, né? Tanto o intestino quanto o estômago. A gente usa em bactérias, por exemplo, doença de Crohn, né? Então, a gente tem várias doenças que a gente utiliza o ONGUARD justamente por ele combater fortemente, por ele ter uma ação antimicrobiana bem potente, né? Então, ele limpa e protege. Zendocrine é um óleo assim que realmente eu recomendo todo mundo utilizar, né? Ele é um blend detox. Eu falo que a gente é atacado por toxinas diariamente em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Não só através da alimentação, mas através, por exemplo, de coisas que a gente passa no nosso corpo, cremes, perfumes, através, por exemplo, de comprovantes de cartão de crédito que você pega, né? A gente precisa detoxificar aquilo, enfim, tem várias questões aí que é muito amplo isso. O Zendocrine, ele é um blend detox que ele tem coentro, o zimbro, tangerina e gerânio, né? Ele dá um suporte incrível para o fígado, né? Vocês sabem que o fígado, ele é um órgão também importantíssimo no nosso corpo, porque ele metaboliza, né? Todas as toxinas, né? Ele ajuda a eliminar as toxinas, né? Então, ele dá um suporte ao fígado, fazendo uma limpeza, né? Ele ajuda o corpo a desinflamar de dentro para fora. E ele é incrível também, eu não coloquei aqui, mas para detox de metais pesados, né? Como o alumínio e o flúor que tem na nossa água, que tem nas panelas que a gente utiliza de alumínio, né? O alumínio, ele é um metal que ele interfere diretamente em questões de humor, em transtornos de humor, depressão, ansiedade, né? Ele influencia diretamente. Então, normalmente, quem faz esse acompanhamento aí, né, de depressão, ansiedade, bipolaridade, enfim, as tags, faz um detox de alumínio, porque realmente tem uma grande melhora aí quando a gente faz esse detox de alumínio. Por isso que o endocrino é bem importante, né? Então, quanto mais desintoxicação, menos inflamação. A gente eliminando toxinas do nosso corpo, a gente vai desinflamar mais fácil. O lemon é um óleo assim super simples, mas é um óleo assim muito versátil, eu acho ele muito importante, né? Porque ele estimula o fígado também, né? Ele ajuda o fígado a metabolizar toxinas, a eliminar impurezas, né? Ajuda na digestão, principalmente de gorduras, né? Ele é um óleo importantíssimo, por exemplo, para quem não tem vesícula. Então, quem não tem vesícula é bem legal tomar o lemon todos os dias para ajudar aí nessa digestão de gordura e ele auxilia na limpeza do organismo, tá? É um óleo simples, mas extremamente potente, né? E assim, é um óleo que eu acredito que seja uma surpresa para todos, mas ele é muito legal para desinflamação e para cuidar do intestino, que é o Yarrow, tá? O Yarrow, ele tem milefólio na composição e óleo vegetal de semente de romã, que é super antioxidante, né? Então, ele atua no estresse oxidativo, ele age como um protetor da nossa barreira intestinal, ele reduz, né, a irritação da mucosa intestinal e a permeabilidade intestinal, e isso, consequentemente, né, ele dá um impacto sistêmico, né? Eu falo que o Yarrow para o intestino ele é a cereja do bolo. Depois que você desinflama, cuidando com os óleos essenciais, ajustando a sua dieta, a sua alimentação, o Yarrow ele vem lá, né? Tudo que você conseguiu de benefícios nesse processo ele vem e sela seu intestino de forma que não seja atacado novamente. Claro que se você, né, continuar com a sua rotina aí de alimentação anti-inflamatória, enfim, né? Eu falo que óleo essencial, gente, não faz milagre. Óleo essencial, os óleos essenciais, eles são super potentes, né, para ajudar a desinflamar, mas sozinho eles não fazem milagre. A gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é o quê? Nos alimentar bem, né? Tomar conta, vigiar mesmo o que que você coloca para dentro do seu corpo.
Eu gosto muito de falar sobre o Life Shot também. O Life Shot, ele é maravilhoso para desinflamar, principalmente para mulher, né? Porque ele tem componentes ali que ele atua, ele ajuda a desinflamar e ajuda, né, no equilíbrio hormonal da mulher, né? Ele é um concentrado de polifenóis, flavonoides, compostos de alta ação antioxidante e anti-inflamatória, né? Ele atua diretamente na raiz da inflamação, que é o estresse oxidativo, né? Estresse oxidativo nada mais é do que a gente, digamos assim, perde células boas, né? Por inflamação excessiva no nosso corpo, né? Que é causado por que são os radicais livres, né? E os radicais livres, eles são os maiores causadores de doenças, por exemplo, como câncer, como tumor. Então, a gente sempre precisa combater, né, os radicais livres. E o Life Shot, ele é um óleo incrível para isso, né? Porque ele atua na raiz da inflamação, né? Ele, na prática, ele reduz a inflamação celular, ele protege e ajuda a regenerar o intestino, né? Ele melhora a microbiota, que alimenta as bactérias boas, né? Ele não, o Life Shot, ele não alimento para bactérias ruins que estejam no nosso intestino, né? Na nossa parte gastro. E, consequentemente, né, ele contribui para mais energia, foco e equilíbrio emocional. Então, o Life Shot, ele potencializa, né? E ele acelera o processo de recuperação de todos os outros pilares da desinflamação, né? Eu falo que o F-Shot realmente ele é a cereja do bolo. Ele é muito importante nesse processo de desinflamação. Ele muda, ele vira totalmente o jogo quando a gente passa a utilizar o F-Shot para desinflamar. Carla, desculpa te Oi, interromper. pode falar. É porque no início você falou o óleo e tem muita gente aqui que não conhece ainda. Volta ali no Life Shot. O Life Shot, a gente, é uma bebida, tá? A gente toma um shotzinho de 66 ml que vai conter, sim, óleos Isso. essenciais. Ele Então, tem, só ele para é quem não composto conhece ainda, Ele é composto por frutas vermelhas, né? Tem açaí, tem jabuticaba, tem graviola, tem cranberry, tem várias frutas ali, né? tem Frutas vermelhas. psyllium, Tem o psyllium, que é super interessante para funcionamento intestinal, né? né? Ele é uma fibra. Tem óleos essenciais também, como frankincense, por exemplo. Então, ele é um conjunto ali, né, de soluções para o intestino e que ajudam na questão da desinflamação. E outro, né, que ajuda muito, né, é o Build Power. Talvez seja uma surpresa para muitos, mas o Build Power ele não atua só na estética, né? Ele tem um papel estrutural, né, na desinflamação do corpo, principalmente no intestino. Eu falo que o Build Power ele não é um colágeno, ele é um suplemento, né? Porque ele vai muito além da estética e da beleza. Por que que ele ajuda a desinflamar? Ele age na base da inflamação intestinal que muitas vezes está na mucosa, né, do nosso intestino, que muitas vezes não, que na maioria das vezes está, né, que é o famoso intestino permeável. Então, o Build Power, ele com os compostos dele, ele ajuda a regenerar a nossa barreira intestinal, né? Então, ele tem alguns componentes ali, como peptídeos de colágeno, que é o verisol, que fornece, né, aminoácidos que ajudam a recompor, né, a barreira intestinal. Ele tem vitamina C, que é essencial para ativar, né, a produção do colágeno, né? E ele tem o magnésio também. O magnésio ele atua na desinflamação do intestino e ainda ajuda no relaxamento. Além disso, tem o zinco, que ajuda a reparar, né, a parede do intestino e também reduzir a permeabilidade intestinal. E o selênio, que reduz a inflamação celular e ajuda a proteger o sistema imunológico, né? Benefícios na desinflamação, né? O colágeno biotipado, ele ajuda a regenerar a mucosa, ele reduz a permeabilidade, ele melhora a absorção de nutrientes, ele diminui os processos inflamatórios do corpo, né? E contribui para o equilíbrio do intestino, impactando a imunidade e energia, né? Muita gente, por exemplo, começa a tomar o Beauty Power e fala: olha, eu tive uma melhora no meu melasma. Eu mesmo tenho uma cliente recente em relação a isso. Por quê? Porque o melasma, por exemplo, ele também é reflexo de uma inflamação intestinal e ele é reflexo, por exemplo,
de um estilo de vida, né, que você tem aí que é inflamatório, né? Ele é reflexo de uma questão inflamatória. O melasma, aí, por exemplo, ele não começa só na pele, ele começa de uma inflamação, assim como as dermatites, né? Assim como, por exemplo, seborreia, né? Questões de pele também começam todas na inflamação intestinal. Então, muitas vezes as pessoas começam a usar só o Beauty Power e falam, ah, ele melhorou o meu melasma porque ele é um produto, né, voltado para a pele. Não, não é isso. É porque ele atua na questão, ele atua no seu intestino, ele atua como desinflamação. Lógico que ele tem também os benefícios para a pele, como o próprio Verisol, como o ácido hialurônico, que a gente não falou aqui, mas ele também tem componentes que ajudam na inflamação intestinal. Então, por isso que você vê uma melhora, né? Não só no seu melasma, mas você vê uma melhora, por exemplo, na textura do cabelo, nas unhas, né? Porque ali você vai estar desinflamando e nutrindo o seu corpo. Por isso que ele é considerado um suplemento, né? E aqui eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre a questão da alimentação anti-inflamatória, né? Nós falamos sobre o leite, o glúten, o açúcar, que são alimentos que a gente deve evitar, que nós já explicamos o porquê, né? Que são alimentos que interferem diretamente, né, na inflamação intestinal, na barreira, na permeabilidade, favorecendo o ataque de toxinas, né? Os industrializados também e os óleos vegetais refinados. O que que são os óleos vegetais refinados? Óleo de soja, óleo de canola, óleo de algodão, né? Então, assim, são óleos que a maioria das pessoas no dia a dia utilizam para, por exemplo, para cozinhar. São alimentos, assim, totalmente, o óleo de soja, ele causa um impacto, assim, inflamatório imenso no nosso corpo, né? Tanto que muitas vezes, muitas pessoas que utilizam muito óleo, por exemplo, para cozinhar esses dias, depois eu vou encontrar um vídeo de um médico que eu coloco nos grupos para vocês. Ele provou, ele mostrou um estudo, né? E ele estava falando que o fato de você utilizar óleos, muito óleo vegetal para cozinhar para os seus alimentos, enfim, né, na sua alimentação, e isso acaba causando uma inflamação sistêmica, né? Entope artérias, enfim. Então, é muito importante fazer essas trocas saudáveis e priorizar vegetais, frutas, proteínas limpas, né? Carne, frango, peixe, né? A gente sabe o ovo, o ovo é maravilhoso, por exemplo, até para ajudar na questão de foco e concentração, né? Porque ele tem colina, gorduras boas como azeite, abacate e os alimentos naturais, né? Então, assim, é uma regra bem simples: quanto mais natural, menos inflamatório, né? É um médico que uma vez eu visitei, ele falava desembalar menos e descascar mais, né? É bem assim. Carla, você Oi. falou do óleo aí, de evitar o de soja Uhum. e tudo mais. O qual que você indica, então, pra É o gente? azeite, ele é indicado, o azeite é O considerado uma gordura azeite? boa, o azeite é considerado uma gordura boa, né? A banha de porco, em alguns casos, pode ser utilizado. A banha de porco, normalmente, a gente não recomenda quando tem, por exemplo, algum transtorno tipo autismo, TDAH, porque a banha de porco, ela causa um processo inflamatório no corpo do autista que acaba alterando o comportamento. Mas, por exemplo, você pode usar o azeite, você pode usar o óleo de coco, maravilhoso, o óleo de coco para cozinhar, né? O não recomendado são os óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de girassol, essas coisas que vendem no supermercado, é um veneno, tá? Entendi. Obrigada. E eu vou dar uma dica sobre suplementação, né? Isso aqui é uma suplementação bem básica, são coisas que eu utilizo na minha casa há bastante tempo e eu gosto de indicar porque faz toda a diferença na desinflamação, tá? Então, a creatina ela vai muito além do que recuperação muscular, né? Ela vai muito, ela fornece assim energia celular e energia cerebral, né? Então, assim, não é só para quem malha, a creatina ela é importante para funcionamento cognitivo, para desinflamação de forma geral, para te dar energia, né? Então, de crianças até adultos, hoje já sabe-se que a creatina é importantíssima. O ômega 3 ele também é um anti-inflamatório muito potente. Ele ajuda a regenerar a mucosa do intestino, né? E regenerando a mucosa do intestino, ele atua também a nível cerebral.
né? Ele é essencial para o cérebro. A gente sabe que o nosso cérebro, ele é feito, na maior parte, 70% do nosso cérebro ele é feito de gordura, né? Por isso que o ômega 3 é tão importante para o nosso funcionamento cerebral, tá? Ele não age somente no intestino, ele age a nível cerebral, principalmente em aspecto cognitivo, de foco e concentração, né? Então, para desenvolvimento mesmo. O magnésio regula sono, ansiedade, melhora a função intestinal, melhora dores, articulações, né? Todo mundo tinha que tomar magnésio, porque o magnésio é como é o efeito dominó. O magnésio favorece relaxamento do seu corpo e quando o seu corpo relaxa, ele se recompõe, principalmente no sono, né? A gente sabe que o maior fator desinflamatório é o sono. Então, dormir bem é o primeiro, é a nossa primeira ação para desinflamar. Não adianta nada você comer bem, você fazer exercício físico, usar óleos essenciais, sendo que você tem uma noite de sono péssima, que você não descansa. Então, não resolve, né? É um conjunto de ações, uma coisa liga na outra. Vitamina D. A gente sabe que a vitamina D, ela atua na nossa imunidade, né? E não pode ser aqui, eu não coloquei, mas a vitamina D, ela precisa ser junto com K2. Só a vitamina D, ela calcifica nas nossas artérias. Então, a vitamina D, ela tem que ser junto com vitamina K2, de preferência em gotas, não em cápsula, tá? Porque a absorção é muito melhor. E muito importante para a vitamina D ela ter a síntese no nosso corpo é tomar sol. Gente, o sol ele é amigo da nossa saúde, né? Lógico que tem que ser tudo utilizado de forma consciente, né? Claro, eu não estou falando para ninguém torrar no sol, não é isso, tá? Mas 20 minutos de sol por dia, ele faz com que sua vitamina D ela ative no nosso corpo, né? E a vitamina D ativando no seu corpo, ela vai reduzir a inflamação, ela vai regular a sua questão da imunidade, né? Então é um efeito dominó. Não adianta simplesmente pingar as gotinhas de vitamina D ali e não fazer o restante, tá? Carla, Oi, vamos olhar aqui rapidinho. Você topa olhar? Eu vou olhando aqui o chat. ó, Aí é bom que dá um tempinho aí para a galera fazer algumas perguntas. Tem gente com a mão levantada. Eu vou ler aqui no chat algumas coisas que estão perguntando, pode tá? falar. Lá no começo perguntaram do leite vegetal. Você já falou sobre isso já, né? Não, eu falei do Porque você leite, estava falando o do leite leite, aí vegetal ele perguntar. pode. O leite vegetal ele é recomendado, pode. Eu sei que tem várias pessoas que sentem falta do leite. O leite vegetal ele não tem contraindicação, tá? A não ser que você seja alérgico. Por exemplo, meu filho é alérgico à castanha, ele não pode. Então, o leite aqui a gente aboliu de todo quanto é forma. Então, é só se você tiver algum tipo de alergia. Se não, o leite vegetal ele pode ser utilizado sem problema nenhum, né? Normalmente é que assim. Hoje o nosso estilo de vida não permite, talvez, que você vá e faça o seu leite vegetal. É o cenário ideal? É. Eu, quando meu filho tomou, eu batia lá coco no liquidificador, com água, coava, durava na geladeira 3 dias, entendeu? O mais natural possível, mas ele tomou muito pouco tempo. Talvez se eu continuasse tomando até hoje, eu já não estaria fazendo mais isso, porque não dá tempo de ficar fazendo leite. Então, assim, a gente tem alternativas hoje no mercado que são legais, né? Leite de castanha, leite de aveia, né? Eu só não recomendo soja, porque a soja no Brasil não é legal, tá? Tá. Tem uma outra. Na verdade, tem algumas perguntas perguntando como tomar cápsula. Eu acho que você vai falar isso mais pro A final, gente não vai é isso? falar, e sim, a gente vai falar sobre Tá. isso depois. Porque Tem para uma. fazer ingestão, gente, esse protocolo, ele realmente você precisa de um acompanhamento, né? Isso. Eu falo que o protocolo de óleo essencial, ele não é receita de bolo que é igual para todo mundo. Cada Perfeito. um tem ali a sua particularidade, enfim. Então não dá para a gente generalizar, né? É bom a pessoa O seu procurar quem consultor para ter uma convidou, orientação né, mais de para essa perto, aula. né? É. Isso mesmo. Tem uma. A Adriana tá perguntando, eu queria saber como fazer essa desinflamação para uma criança de 6 anos com TEA. Então, 6 anos, a gente consegue fazer de forma tópica, né? Não, 6 anos ainda não dá para fazer, não seria o ideal fazer ingestão. Tem alguns casos que dá para fazer, mas enfim, né? Tem que ser um acompanhamento muito de perto. Mas você pode começar, Adriana, pela alimentação, né? Eu falo que a maior causa, por exemplo, às vezes as mães falam para mim, ai, meu filho é seletivo, ele quase não come. Maior causa de seletividade é inflamação intestinal. Ele só é seletivo porque ele sente algum desconforto em relação à comida que você propõe, enfim. Então, assim, a seletividade, a gente precisa realmente fazer esse ajuste de alimentação e propor as trocas, né? Então, aqui em casa foi feito dessa forma.
Meu filho não, ele não passou fome, de jeito nenhum. Eu ia propondo as trocas e insistindo, insistindo. Teve uma hora que ele foi aceitando, e é um processo, não é uma coisa radical que você vai fazer de hoje para amanhã. Não, é um processo. Vai tirando alimentos e vai propondo outros, né? E é um trabalho de formiguinha. Então, vai aos poucos, mas dá para fazer. É Maior, difícil para assim, quem precisa tomar desinformação, e para quem precisa dar, né? No caso, a mãe também é um processo sim, é um processo para que fazer vai, a sim, mudança. sim, faz parte, isso mesmo. Eu A falo que Luciene, nessa fase, Cris, de desinformação relacionada ao autismo, às vezes a gente precisa ser um pouco mais firme, né? Porque a mãe, às vezes, tem aquela coisa, ah, mas é uma criança, ah, ele é seletivo, né? Mas eu falo assim, os transtornos passam, os benefícios ficam. Se você endurecer ali por 10, 15 dias, você vai conseguir fazer essa transição alimentar, talvez não total, mas já vai melhorar muita coisa e você vai sentir outras melhoras como, por exemplo, o sono, como, por exemplo, a seletividade alimentar, comportamento, né? Eu tenho uma cliente recente que ela comprou os óleos essenciais para fazer modulação intestinal, enfim, mas ela mora lá no norte, então demorou tipo uns 15 dias para chegar os óleos para ela, demorou bastante tempo. E nesse meio tempo, ela só ajustou a alimentação. Aí, com 7 dias, ela recebeu uma mensagem da terapeuta, falou, olha, seu filho, pela primeira vez, ele ficou 40 minutos sentado fazendo as atividades, coisa que nunca havia acontecido que só com a legal. mudança de alimentação. Então, É, assim, a primeira ação seria essa. é 80%, né? Eu que sou É, da área da atividade física, a gente fala que 80% é a sim, nutrição, sim, 20% é o que você vai sim. fazer de exercício, deve ser a mesma Melhor coisa. remédio que existe é prato de comida, gente. Prato de comida Uhum. real, né? Não essas tranqueiras que a gente tem aí. O que É, mais? tem um relato aqui só de positivo que a Luciane começou a tomar os endocrínios, os exames dela melhoraram muito. É, Desendocrino. Yaropol, achei que fosse só para pele. A questão do Yaropol, tava a foto dos endocrine ali, gente, mas ela tá falando do Yaropol, é interno também, né? Você vai falar isso depois? Vou falar interno, nós vamos falar. Tá, A gente não vai explanar aqui sobre muito questão do protocolo, mas a gente pode falar. Eu acho que sim. eu errei na foto do Yarropol, é verdade. Gente, o Yarropol, ele é um óleo que ele pode ser ingerido, sim, né? Ele tem um potente antioxidante na composição, que é o óleo a semente de romã, né? A gente sabe que a romã, assim, ele é extremamente potente, antioxidante, combate doenças tumorais, né? Então, assim, ele é muito potente para desinflamação, né? Eu aprendi isso com uma nutricionista, inclusive, que ela tem um filho autista e que ela fazia a ingestão de Yarropol para o filho. Daí eu fui investigar, fui estudar mais e realmente o Yarropol, por ele ter a romã e o milefólio, né, na composição, ele é um óleo super potente e pode ser ingerido como antioxidante, como tratamento de desinflamação intestinal, enfim, né? Então, o Yarropol, ele pode ser ingerido, sim, tá? Dá para fazer o protocolo na cápsula, enfim, junto com os outros óleos de desinflamação. Tá, sobre os suplementos que você indicou aí, vitamina Hum. D, K2, depois no final, passa para elas qual a marca que você costuma usar, Passo. tá? Eu até tenho, de tanto eu indicar para as minhas clientes, eu consegui um cupom de desconto na Pura Vida. Quem quiser, Legal. depois eu forneço esse cupom para vocês, tá? Que eu geralmente eu uso tudo da Pura Vida. Eu acho assim, eu já comprei outras marcas, mas eu via muitos compostos ali que não era aquela vitamina pura, né? Que tinha outras coisas ali no meio. Então eu passei a comprar Pura Vida e gostei. Beleza. Continua aí, o pessoal vai colocando e depois a gente dá de novo uma. Então, tá, vamos lá. Hábitos que desinflamam, né? É o que a gente estava falando, não é só alimentação, não é só suplementação, não é só óleos essenciais, é um conjunto de ações, né? Então, o sol diário, ele regula hormônios, né? A gente sabe que muitos dos nossos hormônios são produzidos no nosso intestino. Então, você tomar ali 20 minutinhos de sol, você ativa a vitamina D, né? Que você de repente suplementa, né? Só o fato de você tomar um pouquinho de sol, mesmo que você não suplemente a vitamina D, ela é ativada no seu corpo, né? Mas muitas vezes é interessante, hoje os médicos integrativos, eles recomendam que você suplemente, né? Porque os níveis que a gente tem de laboratório hoje de vitamina D é só para dizer que você não está doente, mas não significa que você está saudável.
né? É que você está dentro de um parâmetro ali. Então, a gente realmente precisa, né, estar sempre vigiando a questão da suplementação. Nunca é o ideal, é o que o nível de laboratório recomenda, né? O aterramento é incrível para reduzir estresse oxidativo, né? Então, eu falo assim, vá pelo menos, se você não conseguir todo dia, vá pelo menos, sei lá, 2 vezes por semana, coloca o pé na grama, abraça uma árvore, entendeu? Faz alguma coisa de forma que você aterre, fica ali 30 minutos. O aterramento, gente, ele é incrível para quando tem questões, por exemplo, de virose e febre em crianças. Coloca seu filho para brincar descalço na grama, a febre passa. É impressionante. Eu já fiz esse teste porque eu não acreditava. Aqui em casa eu não medico para febre. Já faz muito tempo. Eu já aprendi a acompanhar a questão da febre sem medicação. O aterramento é incrível, o banho a gente sabe que é incrível, né? Óleos essenciais como lavanda e patchouli, por exemplo, ajudam a baixar a temperatura em crianças, são ótimos. A gente tem aí o magnésio também, né? Que o óleo de magnésio também, que é excelente para baixar a temperatura. Então, são alternativas que a gente consegue baixar a temperatura do corpo sem interferir no processo de defesa. Febre é defesa do corpo. O corpo esquenta para matar vírus e bactérias. Então, se a gente medica para baixar a temperatura, você barra esse processo e você não deixa o seu imunológico, né, trabalhar. Então, assim, se tiver febre, não só criança, como adulto também, tem febre, vai ficar de pé na grama, vai fazer aterramento, você vai ver como você melhora. Talvez você não melhore ali instantaneamente, mas você vai ver que no dia seguinte você está bem melhor, tá? A meditação, a gente sabe, né, que de repente fazer as pausas ali. Eu sei que talvez todo mundo acorda aí um dia corrido, eu nem sempre consigo fazer, mas você parar ali, né, e meditar, nem que for tomando o seu cafezinho, respirar, né, enfim, trabalhar essa questão, a gente reduz muito a inflamação cerebral, né, e sistêmica também. E a respiração regula o sistema nervoso, né? O corpo não desinflama só com o que você consome, mas também como você vive. Então, estilo de vida é tudo para desinflamar. Você não vai desinflamar somente ajustando a sua alimentação, apesar de ser 80% da alimentação, é como a Cris falou, é a questão da alimentação. Mas a gente precisa aí de um estilo de vida, é um conjunto de ações. Alimentação, suplementação, né? Os óleos essenciais são maravilhosos para complementar isso tudo, né? Mas o estilo de vida também, como você, até a questão mental, né? A meditação, a respiração, o fato de você fazer pausas no seu dia, te ajuda aí a reduzir essa inflamação, né? Tem uma médica que fala, você acorda, por exemplo, de manhã e já pega o celular, só de você pegar o celular você já inflamou. Então acorda, respira, olha para o sol, deixa o seu corpo entender que você acordou, né? E daí, em 30 minutos, 40 minutos, você vai, pega o celular, começa o seu dia, né? Mas acorde primeiro, né? Que senão você já acorda inflamando. Ô, Carla, posso te Sim, perguntar? Deixa eu te falar. pode. Onde eu moro aqui é muito Nordeste, é muito quente, quente, quente. Aí eu queria, até perguntei aí, e aí eu falei assim: tem horário determinado para tomar o sol? Que aqui é 6 da manhã e está muito quente. Aí fala, é 9 horas, é meio-dia. Tem horário certo ou qualquer hora pode ficar no sol? Porque é tão quente Então, aqui. Que você... antigamente, os médicos falaram para você tomar sol até as 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Hoje a gente já tem médicos integrativos, inclusive o médico do meu filho fala para tomar o sol do meio-dia, que é o melhor sol que existe, né? O que importa é assim, o tempo que você fica, lógico, né? Você vai ficar aí 20, 30 minutos no sol, e às vezes você não precisa, por exemplo, pegar o sol na cabeça. Se você colocar as pernas, os braços no sol, né? Você já tá tomando sol ali, né? Então, assim, eu acho que o importante é você tomar sol, independente se você vai tomar às 8 da manhã ou às 4 da tarde. O importante é você tomar 20 a 30 minutos de sol por dia, porque isso faz muita diferença na síntese da vitamina D. Bom, aqui é uma última, né, um último slide, é sobre o sono, né, que é o anti-inflamatório natural mais poderoso. O nosso corpo precisa descansar para desinflamar, né? Então não adianta você passar o dia comendo bem, fazendo exercício físico, respirando, abraçando a árvore, né?
se você não dá tempo para o seu corpo descansar. Então, durante o sono, o corpo regenera, os hormônios se equilibram, né? A inflamação reduz, né? Então, assim, dormir mal é a mesma coisa que inflamação crônica. Então, assim, a gente tem óleos essenciais que podem ajudar, eu não vou entrar nessa questão aí do sono, né? A gente tem óleos essenciais que podem ajudar, eu coloquei aqui alguns exemplos, que você pode usar de forma aromática, você pode usar de forma tópica, né? Alguns podem ser utilizados por ingestão. Aí você procura a sua consultora que ela vai te orientar a melhor forma de você utilizar com os óleos que você tem aí, tá? E agora, né? O que que adianta a gente entender tudo isso se você não coloca em prática? Eu falo que o conhecimento liberta e a ação transforma, né? E a partir daqui, a gente quer propor para vocês, né, partir para a ação realmente com tudo que vocês aprenderam aqui, tá? A Ruth vai conduzir daqui para frente, ela vai explicar para vocês o que é que nós estamos propondo. É uma coisa muito legal e que eu acho que vai ser assim um benefício para muito para todos aqui, né? Se você fizer realmente colocar em prática tudo que nós conversamos aqui, todos os conjuntos, todo o conjunto de ações, né? Eu tenho certeza aqui que no final a gente vai ter vários depoimentos legais sobre isso. Carla, parabéns. Arrasou aí na aula, viu? Show de bola. Eu Ah, aprendi vocês tenham muito, gostado. acredito que todo mundo tem aprendido. Você De- tá com os próximos slides aí? eu vou passando, você tá Tá, conseguindo você vai ver? passando para mim, tá Tá. certo. Então, gente, aquilo que a Carla falou, não adianta nada a gente ter conhecimento se a gente não põe em prática. Eu já aprendi há algum tempo que existe um grande mal na vida que se chama obesidade intelectual, que é você saber tudo, tá gordo de tanto conhecimento, mas não está colocando nada em prática. E hoje a gente aprendeu muito, e eu tenho certeza que tudo que a gente aprendeu, qualquer pessoa que colocar isso aqui em prática, vai mudar a vida. Porque todos nós somos inflamados, ali como a Carla falou. São 12. A gente tem, mulher, em média, contato com 12 produtos tóxicos que vão nos inflamar diariamente. Quem passa maquiagem completa deve ter um contato com 20. Passa uma base, passa um blush, passa um rímel, passa um pó, passa um, sei, um iluminador, eu não sei nem de tudo. Eu só passo um batom e um lápis. Só me intoxico com dois. Mas é o dia inteiro a gente fazendo esse processo inflamatório, não só pela alimentação, pela poluição do ar, pelos agrotóxicos, pelo shampoo que a gente usa, o sabonete que tem fitalato, parabeno. Então, a gente precisa fazer esse controle com produtos que vão fazer esse rebote, né, nessa inflamação. Então, desinflamar o nosso corpo. Outra coisa que a gente precisa tomar consciência, gente, é sobre não se acomodar com os seus incômodos. O corpo, gente, ele fala com a gente todos os dias. Dá uma dorzinha de cabeça hoje, amanhã dá outra dor. Daqui uma semana você sente uma dor de cabeça de novo. É o seu corpo falando: tem algo errado. Olha para mim. Olha para mim. É igual aquela criança que fala assim: mãe, você não está prestando. Mãe, você não presta. Ô, mãe! Aí ela dá um grito. Aí você olha. Seu corpo é assim, ele está todo dia. Ruth, Ruth, dorme mais cedo. Ruth, dorme mais cedo. Ô, Ruth! Aí dá um problemão. Então a gente precisa ter esse olhar atento aos nossos incômodos. Eu tenho certeza que quando a gente começar a fazer o nosso projeto de desinflamação, um monte de gente vai falar: nossa, eu nem estava percebendo que eu estava inchado, olha o tanto que eu desinchei. Eu nem percebi que eu dormia mal, estou dormindo super bem. Eu nem percebia que eu ficava com má digestão, agora eu estou ótima. Eu nem percebia que eu estava sem foco, eu estou tão produtiva agora. Por quê? Por conta desse processo desinflamatório. E a gente sabe que fazer qualquer coisa sozinho é difícil. Quando a gente faz em grupo, a gente tem aquele efeito manada, né? Tá todo mundo correndo, vamos correr junto. É uma força a mais que nos leva. E foi com base nisso, né, que a Carla, a Cris, a Bruna, as meninas da nossa rede, a Gisele propôs também, Marcela, eu, a gente propôs o quê? Gente, esqueci o nome de ninguém não, se tiver esquecido, depois a gente coloca. Fazer o desafio, desinflame o seu corpo, desinflame o seu intestino. Pode passar, Carla. A gente sabe o quê? Que a gente está sempre cansada, sem energia, dificuldade para dormir,
quem vive ansiosa, tem sintomas depressivos, está inchada, com estufamento, o intestino totalmente desregulado ou não emagrece, faz de tudo. Eu já vi gente falar que usou a canetinha aí, tudo e mesmo assim não emagreceu. O corpo está tão inflamado que ele não responde aos tratamentos. E aí você vai sentindo assim, que não tem mais jeito. É aquela resposta assim, não, você vai ter que aprender a se acostumar com isso. Você vai ter que aprender a conviver com isso. E não, gente, a gente não precisa se acomodar com os nossos incômodos, principalmente porque hoje a gente sabe que a grande maioria das coisas está ligada a essa inflamação. E ela não é normal. Então, pensando nisso, a gente vai fazer o quê? Um processo de desinflamação do nosso intestino, que consequentemente vai reduzir o nosso inchaço, melhorar o nosso sono, recuperar a nossa energia, equilibrar a ansiedade, destravar o nosso corpo. Como que a gente vai fazer isso, gente? Com os óleos essenciais, com a suplementação estratégica que a Carla passou ali e melhorando a nossa alimentação. De nada adianta a gente estar pondo para dentro suplementos maravilhosos, óleos essenciais maravilhosos, se dentro do nosso corpo, o nosso recipiente, que é um recipiente, a gente está com um buraco ali que tudo que a gente põe, ó, tá vazando. É a taça, ó, coloquei colágeno, coloquei magnésio, coloquei vitamina D, coloquei óleo essencial que desinflama, e aí eu tô com um buracão aqui na minha taça, ó, do meu intestino inflamado, que tá ali, ó, tudo vazando, nada sendo absorvido, que é o que muita gente fala assim, gente, eu usei o colágeno, tive um resultado maravilhoso rápido. Às vezes a pessoa não está tão inflamada. Agora, a pessoa que está toda inflamada, o corpo dela nem consegue absorver direito tudo que você está pondo para dentro. É encher um copo de água com um buraco grande. Nunca vai parar cheio. Então, a gente precisa fazer esse processo de desinflamar, suplementar e melhorar a nossa alimentação. Que dia que a gente começa isso? Vamos começar. Quem quiser começar hoje, já começa hoje, né, Carla? Começa É. agora, já olha para sua janta aí, quem não jantou. Mas quem quiser começar em conjunto, com todos os olhos em mãos, com os protocolos de suplementação, com o nosso projeto de alimentação, a gente vai começar dia 6 de abril, um projeto de 21 dias 3 semanas de desinflamação. Quero saber quem está dentro aí, já vai colocando a mãozinha aí, tô dentro, quero desinflamar. Como que a gente vai fazer para participar desse projeto? Você vai falar com a sua consultora de bem-estar, você que é cliente, você que é convidado, já no final aí já fala com a sua consultora, mulher do céu, eu quero isso, quero desinflamar, não aguento mais não dormir, não aguento mais essa irritabilidade, esse cansaço, essa falta de foco, de concentração e de tudo, eu quero melhorar. Chama a sua consultora no final. Nós vamos apresentar aqui opções de kits que se adequem melhor ao seu bolso, ao seu momento e aquilo que você quer para esse momento, para que você participe conosco desse projeto. Como que são os kits, gente? Nós fizemos 3 opções de kits para atender a todos os gostos. Quem quiser do kit mais completo, ao kit mais básico, vai ter para todo mundo. Se você já tem seus óleos essenciais em casa, você pode completar com aqueles óleos que faltam, tá? Mas esse aqui é o kit básico. Kit básico, o que é que vai ter, gente? Copaíba, a Carla falou, anti-inflamatório. Zengest, que vai desinflamar diretamente ali no nosso intestino. Zendocrine faz o detox de metais pesados. Gente, vamos pensar aqui num carro. O carro, quando você vai viajar e enche ele de mala, aquele monte de coisa assim, ele não é mais pesado para andar? Ele não anda igual. Às vezes você vira, ele não vira igual, ele não funciona bem. Por quê? Porque está sobrecarregado. Metal pesado no corpo, a gente se sobrecarrega. Na nossa água tem metal pesado, na nossa pasta de dente que usa todo dia tem flúor, na nossa alimentação. Então, assim, vacinas, várias coisas a gente tem metais pesados. E o endocrine faz essa limpeza através do coentro. Quem tem dúvida, dá um Google aí. Coentro, metais pesados. Você vai ver que é comprovado cientificamente que ele ajuda nessa limpeza. Então, o endocrine está no protocolo. OnGuard, que vai nos ajudar com a nossa imunidade, tem vários óleos antioxidantes aí. E o Lemon, que faz um detox no nosso organismo. Quanto que fica esse kit, Ruth? 3 vezes de R$ 111. Gente, eu vou te falar. Você compra isso aí, quem bebe cerveja, gasta mais isso de cerveja por mês para fazer mal para o corpo, né? Às vezes fica alegre, acha bom, mas para o corpo é péssimo, tá? Para a saúde não tem um pingo de álcool que faz bem. Hoje os médicos já estão falando, né?
tinha aquela conversa que uma tacinha de vinho fazia bem, hoje não. Os médicos falam, uma gota de álcool já não faz bem. Então, assim, a gente gasta com tanta coisa que nos faz mal no dia a dia, durante o mês, você vai lá, compra uma barrona de chocolate para satisfazer a sua ansiedade, mas ela está te inflamando, te faz mal. E aí você fala assim, nossa, 3 de 111, R$ 333, vou investir isso tudo, cara. Você tem investido em tantas coisas para não te fazer bem, por que que você não pode investir nisso? Para te fazer bem, né? Investido em tantas coisas que te fazem mal. Então, 3 de 111, você tem o kit básico que super vai te dar suporte nesses 21 dias para você desinflamar. Ruth, ó, já quer entrar com tudo, quer entrar com mais coisa, com suplementação e tudo. Aí a gente vai o quê? Para o kit intermediário. Porque além dos óleos que tem no kit básico, ele tem o nosso colágeno. Gente, o nosso colágeno hoje, depois de tanto estudo, eu falo que nem devia chamar colágeno. Devia se chamar suplemento com colágeno. Por quê? Porque ele tem magnésio, ele tem zinco, ele tem selênio, ele tem vitamina C, ele tem biotina, que é do complexo de vitamina B. Então, ele já é um suplemento. O que que acontece? Do mesmo jeito que a nossa pele vai caindo, porque ela vai envelhecendo, os nossos órgãos internos também vão envelhecendo. O nosso estômago está envelhecendo do mesmo jeito, o nosso fígado, o nosso intestino, o nosso cérebro, as nossas artérias, a parede delas, e o colágeno ajuda tudo, na elasticidade, na movimentação de tudo. Você pega um negócio rígido, você quebra, né? Aqui, ó, pega essa caneta aqui, ela está enrijecida, né? A gente vai ficando velho, vai ficando enrijecida, quebra. Agora, se eu pego essa liguinha aqui, ó, que está elástica, quando a gente tem mais colágeno no corpo, não quebra. Então, assim, o nosso corpo funciona melhor como um todo com colágeno. Tem gente que acha que colágeno é só pele, é só por fora. Não, gente. É de dentro para fora, melhora a saúde como um todo. Fora que, além de ficar desinflamada, você vai ficar bela, viu? Porque ele faz, assim, em um mês esse colágeno, eu já vi grandes milagres com ele, né? E quem quer o combo completo, Kit Power? Não, agora que eu decidi cuidar da minha saúde, eu vou cuidar com tudo, né, cara? Não vou cuidar mais ou menos, não. Além de comprar os óleos, de adquirir o colágeno, nós temos o nosso Life Shot. Gente, o Life Shot é um shot matinal. Eu falo que depois que comecei a tomar o Life Shot, dificilmente a gente adoece lá em casa. Como esse negócio melhora a imunidade? Por quê? Muito antioxidante. Ele combate o envelhecimento das células. Gente, célula velha é célula doente. Célula doente o quê? Vai adoece o seu corpo. Qualquer coisa que está passando de cafubira ali, você está pegando. Passou alguém gripado perto de você, você está pegando. Agora o Life Shot não. Ele te eleva, ele ajuda a mulher a se regular hormonalmente também. Ele traz saciedade. Quem quer emagrecer também, Life Shot, você toma ele. Eu, pelo menos, eu não consigo comer logo em seguida. Porque ele tem um componente lá, eu não sei se é astaxantina que fala, não é, cara? Que ele nos sacia e é maravilhoso, tá? Então, assim, Kit Power 6 de R$ 134, você vai investir R$ 134 por mês na sua saúde. É o quê, gente? É uma pizza aqui em Goiânia. Vou deixar de comer uma pizza que tem componentes de leite, glúten, que vai me inflamar, que vai me lascar, e vou investir uma pizza por mês em dinheiro na minha saúde. Então, nós temos esses 3 modelos de kit. Terminando a nossa reunião, nós vamos mandar o PDF para que vocês possam escolher o seu kit. Ou conversar com a sua consultora e falar assim, ó, fulano, eu já tenho. Opa, tem mais, né, cara? Eu já tenho esse tal, não tem problema, vamos completar. O importante aqui, gente, eu falo da nossa equipe, o nosso objetivo é te servir. É fazer você ter resultado. Não é empurrar óleo em você, para você comprar, para a gente comprar. Não. A gente vai ganhar mais quanto mais a gente ajudar os nossos clientes. Então, nós temos esses 3 combos, você vai escolher de acordo com o seu bolso e de acordo com a sua necessidade, o que você quer agora. Quanto mais, eu falo, quanto mais você puder entrar de cabeça nesse projeto, mais resultado você tem. E a gente acrescentou aqui também, gente, a Carla falou muito do Yarrompom, pouca gente sabe do quanto ele é antioxidante. Eu já vi gente emagrecer horrores associando o Yarrompom no processo de emagrecimento. E ontem, ou anteontem, saiu a promoção do Dia das Mães. Não estava nem previsto, né? Saiu Yarrompom em promoção. Você compra o Yarrompom de 30 ml, ele vai durar muito tempo, viu? O meu dura meses. Você ganha a Copaíba 5 ml
você ganha uma necessaire, ganha a pedra de quartzo rosa, que é a técnica guaxa, né, que estimula aqui a pele, melhora muito, e a gente ainda acrescentou aqui o óleo de coco, esse kitzinho de Dia das Mães, né, eu não sei se eu falei Dia da Mulher, Dia das Mães, ele tá por 6 de R$ 105. Então, Tem o quem óleo de quiser, coco junto, Ruth, por isso. com o óleo de coco junto. Copaíba, óleo de coco, Uhum. e a Rompon 30 ml necessaire e a pedra para te ajudar a estimular aí o rosto. Tem muita gente que faz aquela massagem com colher, usa essa pedra, gente, essa Eu pedra. queria fazer um adendo sobre o Yahoo Poll, que uma vez eu assisti eu não sei se vocês assistiram, mas eu assisti uma jornada do emagrecimento que a Neu Barroso fez. E ela falou muito sobre o Yahoo Poll, relacionado ao auto perdão. Muitas vezes a mulher não emagrece porque ela se protege de repente na gordura, né? Ela não se perdoa, ela não tem a questão do amor próprio. E o Yahoo ele utilizado, ela ainda recomendou 2 gotinhas à noite antes de dormir, você pingar sublingual, ele ativa esse auto-perdão no seu corpo, né? Então ele acaba facilitando, né, a mulher a se gostar mais, né, a ter esse amor próprio, a melhorar a autoestima, né, a se perdoar, né, a se priorizar. Então, para esse lado emocional também, além de desinflamar, de ser um antioxidante maravilhoso, né, ele ajuda nessa parte emocional também. Isso aí, gente. Então, quem quiser aproveitar, comprar o kit para te desinflamar e associar até um plus a mais, o Yarrompom, aproveita a promoção de Dia das Mães, porque você ainda leva uma copaíba junto, o óleo de coco, uma necessaire e a pedra, né, guaxa em quartzo rosa, que é para você fazer uma técnica maravilhosa para melhorar ainda mais o seu rosto. Dia 6 de abril, a gente começa o nosso projeto. Dá tempo para todo mundo comprar o que está faltando ou comprar o kit completo, né? Quem ainda não é cliente, gente, se torne um cliente, você compra tudo com 25% de desconto, ganha pontos de cashback para trocar por produtos com 70% de desconto depois. Então, vale muito a pena. Você não precisa continuar se sentindo assim. Leva essa frase para sua vida. Não se acomode com seus incômodos. E não é só com saúde, viu, gente? É com a vida. Relacionamentos, educação de filho, teve qualquer problema, não se acomode com seus incômodos. Seu corpo só está inflamado agora. Você sabe exatamente o que fazer para melhorar. Agora cabe a você o quê? Decidir querer fazer um processo desinflamatório, decidir melhorar, entrar de cabeça conosco nesse protocolo e colhemos muitos frutos. Eu tenho certeza que todo mundo que entrar, que levar a sério, que ter comprometimento, autorresponsabilidade com o nosso projeto, vai ter muito resultado. Então, agradeço a presença de todos aqui. Tenho certeza que pelo menos todo mundo sai aqui com uma bagagem, com muito conhecimento, para colocar em prática pelo menos mudanças de estilo alimentar. Mas quem quiser, quem sentiu assim, que está na hora de começar a ter um olhar mais atento para a sua saúde, para cuidar daquilo que mais importa. Por quê? Porque se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar de mais nada fora, né? Então, se é esse momento, venha participar desse projeto conosco. Chame a sua consultora no fim, veja os olhos que você tem, está faltando, vamos completar, compre o seu kit. E dia 6 a gente está juntas dando o start aí no nosso projeto. Muito obrigada aí pela presença de todas. Carla, maravilhosa, como sempre. Muito obrigada aí por todos os ensinamentos. Eu Vamos que que vamos. agradeço. Dia 6 a gente se junta para dar o start no nosso projeto. Tá bom? Combinado, gente. Obrigada, boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, nós estamos por aí, é só perguntar. Parabéns, Fechou. Carla. Excelente, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, até mais, Tá. gente.